Fábrica de Filó, terceira indústria a se instalar em Nova Friburgo. A primeira delas foi a Rendas Arp, de propriedade do imigrante alemão Julius Arp, que iniciou as atividades da empresa em 1911. A segunda foi a fábrica Ipu, de Maximilian Falck, instalada no ano seguinte. A fábrica de Filó S.A. foi fundada em janeiro de 1925. Foram seus proprietários Carl Siemens e seu filho Carl Ernst Otto Siemens. Julius Arp, da Rendas Arp, também foi acionista fundador nos primeiros anos de atividade da empresa. Entrevistamos Oscar Albin Bertrand, filho de Kurt Oscar Bertrand, que veio para o Brasil treinar os primeiros operários da fábrica de Filó e acabou se estabelecendo no país sem nunca mais retornar à Alemanha. O meu nome é Oscar Albin Bertrand. Eu tenho 79 anos, nasci 20 de 11 de 38 na Casa da Filó, número 28, isto é, nas residências que foi construída pelo seu Otto Siemens. O senhor morando numa dessas casas ali da Filó, significa que o seu pai era funcionário da Filó? Era funcionário da Filó, vindo da Alemanha em 1927. Qual era o nome dele? Kurt Oscar Bertrand. Ele veio solteiro? Era solteiro. Assim como ele, vieram tantos outros de navio para o Brasil para trabalhar diretamente na fábrica de Filó. O que seu pai contava, assim, por exemplo? Ele chegou a falar com o senhor, como é que ele soube desse trabalho aqui em Friburgo, nessa época? É porque ele trabalhou na fábrica do pai do seu Siemens, que chamava-se Otto Siemens, que passou a ser o presidente fundador da fábrica, que era o pai do seu Otto Siemens, entendeu? Lá na Alemanha. Diante disso, ele por si, trabalhando lá, havendo necessidade de, tecnicamente, de funcionários dessa natureza, já conhecedores da fabricação do tecido filó, que era o tuller de algodão, eles vieram a convite do seu Siemens, vieram para o Brasil e para Friburgo diretamente. Quer dizer que o pai do seu Otto Siemens também chamava Otto Siemens? Otto Siemens. Tenho aqui a foto dele, que era o presidente, fundador-presidente. Qual era a região da Alemanha que ele tinha fábrica? Olha, Itaí eu não sei qual era a região. Né? Meu pai era da Saxônia, cidade de Freire, entendeu? Certo. Então, seu pai foi, no caso, funcionário da fábrica, veio para o Brasil para trabalhar diretamente na Filó. Sem dúvida. E trabalhou a vida toda lá, né? Desde que vieram da Alemanha. E como eles tinham sido prometido a todos eles, que para que vieram, que poderiam retornar à Alemanha para visitar os seus parentes, que ficou sobre a custódia do seu Siemens, e ele não correspondeu dessa maneira. Não deu condições de eles poderem retornar para visitar a família. Quer dizer, então, desde que ele veio para o Brasil... Nunca mais retornou. Mantinha-se contato através de fotos e cartas, juntamente com diariamente, não, mensalmente, com meus avós na Alemanha. Eu tenho, inclusive, fotos dos meus avós da Alemanha, que eu não os conheci, e ele tinha apenas dois irmãos, um chamava-se Alberto e o outro chamava-se Vilha, e diante disso nós não pudemos nos conhecer. Sendo que meus avós lá
já tinha passagem para nós irmos para a Alemanha. Mas diante da guerra, tudo se foi para A Segunda Guerra. Segunda Guerra de 45, né? Então acontece que com isso ele ficou muito triste e juntamente com os demais, Paulo Crepe, Emílio Quester e todos mais começaram a beber muito e tornou-se um alcoólatra, né? Inveterado. Seu pai? Meu pai. Teve vários acidentes e tudo mais, razão pela qual ele foi embora aos 53 anos. Muito mais cedo que eu esperava. Eu tinha aproximadamente meus 15, 16 anos quando isso ocorreu. E ele então se casou com uma brasileira? Casou com uma brasileira da família Faria, da Vilagem, que era seu Silvino Faria Barbeiro, Dona Felicidade, que era a mãe, e diante disso, ele casou-se e foi morar aqui. Ele teve direito de morar numa Morar na casa. Que naquela época eles fizeram essa vila para atender a demanda de todos aqueles que se fazia necessário permanecer próximo à fábrica. Nessas imagens, podemos ver o registro fotográfico da vida cotidiana da Vila Operária em frente à fábrica de Filó. Geralmente, trabalhavam na fábrica vários membros de uma mesma família e até mesmo 3 gerações dela. O senhor, então, seu pai trabalhando na fábrica Filó, qual era a função dele lá? Era contramestre, porque é uma qual era seção... a função dele, assim? Contramestre da seção de tecido de Filó, tecido Tuller. Era uma máquina imensa que tinha aproximadamente quase uns 15 metros de extensão a máquina. Entendeu? E ele já veio sabendo lidar com essa máquina? Lidando com aquilo. Porque ele trabalhava na Trabalhava Alemanha. Já na Alemanha. Certo. Entendeu? E aí, quando o senhor ficou rapazinho, o senhor pensou também em trabalhar na fábrica Filó. Seu pai já arrumou um serviço para o senhor lá? Exato. Quando eu completei meus 15 anos. Ocorreu uma coisa interessante no período da guerra, quando a fábrica foi retomada o policiamento que tomou conta da fábrica, porque todos os alemães foram, o Betito Fontão alguém já deve ter falado em outras entrevistas,
eles foram recolhidos pelo presidente, determinado pelo presidente Getúlio Vargas, para que não fossem agredidos por causa da guerra. E as pessoas queriam. Então ele foi recolhido para Niterói, para o Sanatório Naval, depois para Niterói. Entendeu? Então, nesse período, invadiram a fábrica e aos 7 anos de idade eu abri a cortina da casa, onde eu morava com 7 anos, e quando eu olhei na rua estava cheio de mesas, cadeiras, etc., tudo jogado do refeitório que existia naquela localidade. Foi justamente que estragaram tudo. E o policiamento era pequeno. Havia em Nova Friburgo um significativo número de simpatizantes do nazismo. Mas devemos analisar os adeptos dessa ideologia dentro do contexto da época. Adolf Hitler era visto como um líder mundial que tirara a Alemanha de uma crise econômica e social, colocando-a como uma grande potência econômica e bélica no cenário mundial. O próprio presidente Getúlio Vargas era um colaborador de Hitler. Conforme vemos nessas imagens de uma corrida de automóveis no circuito da Gávea, aparece tremulando a bandeira nazista ao lado da nacional. Nova Friburgo, a sede do Partido Nazista, funcionava na Rua Augusto Spinelli, atualmente prédio da maternidade do município. O movimento nazista surgiu principalmente entre os executivos da fábrica Ipu. Oscar, aqui em Friburgo chegou a ter partido nazista, né? Teve. Teve partido nazista e a maioria dos alemães que aqui moravam nas residências, inclusive na minha casa, tinha panfletos do Adolfo Hitler. Em alemão? Razão pela qual todos foram recolhidos, jogados fora, razão pela qual eles também foram para Niterói, para o sanatório, ficar resguardados. Agora, aqui em Friburgo, parece que foi o Oscar Schultz, que era uma das pessoas que eram presidente do partido nazista, né? Nessa área de intenso partidarismo, eu não tenho conhecimento, não. Não, né? Tenho conhecimento de que os que eram, com exceção do Kurzheimer, tinha realmente panfletos de Adolfo Hitler. Entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram muito perseguidos aqui em Foram Friburgo. perseguidos. Aí... E nós tomamos muito bolacha. Ué, como Pedradas, assim? porque os moradores aqui da localidade mais próxima sempre perseguiam os filhos dos alemães. Eu, como filho de alemão, Tomava pedrada? levava pedrada, pescoção, etc. É mesmo? Senhor? Era assim. Foi bravo Foi, assim mesmo? mas depois todos se tornaram meus grandes amigos. Que as coisas foram Tomando tomando outro rumo, né? Pois é, mas aí... E bons amigos, as pessoas e respeitadores, ficam influenciadas às vezes influenciados pela mídia. pelaquela situação. Aí, só para entender esse episódio da fábrica,
Quando você falou essas mesas, essas cadeiras, as pessoas chegaram a invadir a fábrica? Invadiram, tanto é que posterior puseram um soldado apenas tomando conta da portaria para não deixar que ninguém avançasse e entrasse. Entendeu? E os funcionários, assim, os executivos alemães, os proprietários, foram protegidos ou foram presos? Eu não entendi essa situação. O senhor falou que eles foram para o sanatório naval e depois encaminhados para Niterói. Para Niterói. Mas isso é para um depoimento de rotina ou... Não, para segurar o estado físico de cada um, para que não houvesse esse tipo de apedrejamento, uma série de outras coisas que poderia prejudicar a integridade de cada um. Isso foi em 1945, né? Quando 1945. A guerra terminou. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 7 anos, porque eu nasci em 38, 8, 7, 15, 35, 45. Mas o senhor se lembra desses episódios? Desse né? episódio. Aí o seu pai foi para o sanatório naval e depois para Niterói? Tá bem.